Perícia contábil, segundo exame do CFC, revisão, parte 1. Bem-vindos às nossas aulas de revisão de perícia contábil para o segundo exame do CFC de 2020. Meu nome é Osmar Pastore e nós vamos dar início a essa sequência de revisão aqui de perícia contábil, composta de duas aulas, né? Abordando na primeira aula a questão do edital, falar um pouco da banca, do formato da prova, os assuntos mais cobrados e a gente mergulha em cima das questões, tá? E a segunda aula, ela dá continuidade ao estudo das questões que já foram cobradas no CFC, tá? Então a gente começa sempre comentando um pouco sobre a banca. Se você já viu os nossos comentários em alguma outra revisão, né, para essa mesma edição do exame, você pode dar adiantada um pouquinho lá no vídeo, né, para não ficar ouvindo os mesmos comentários, né? Mas de qualquer maneira a gente coloca aqui. A Consulplan é a atual responsável pela elaboração do exame do CFC. Anteriormente, o CFC elaborava o próprio exame, né? Ele era autor das questões e as questões eram aplicadas lá do seu exame. Depois a Consulplan foi contratada, isso já faz um pouco mais de 2 anos, né? E a partir daí, né, as questões são elaboradas lá pela Consultoria e Planejamento em Administração Pública Limitada, tá? O que é bom, né? A Consulplan, ela segue bem de perto, tá, a orientação original lá dos exames elaborados pelo próprio CFC. Então, quer dizer o seguinte, se você for estudar a sequência de questões que são apresentadas, né, pelo CFC antes da contratação da Consulplan, você vai ver questões que são totalmente compatíveis entre si. Então, a orientação geral, a maneira de elaborar as questões, os assuntos, né, que são cobrados, eles continuam, né, numa sequência. Não existe uma espécie de transformação da orientação da prova. Isso é legal, tá? Os textos, em geral, são curtos, as perguntas são simples e objetivas, tá? Tem algumas questões que têm um texto um pouco mais extenso, né? Mas de qualquer maneira as perguntas são bem objetivas e você consegue facilmente perceber o que está sendo cobrado naquelas perguntas, tá? Há também, continuando lá a posição do CFC, uma tendência da gente tentar cobrar na prova todo o conteúdo, né, de uma maneira bem ampla. Mas como é que é isso? As questões são muito limitadas e tal, né? O número de questões são limitadas. Então o CFC e a Consulplan usam de alguns artifícios, né? Questões de certo e errado, para você validar lá afirmativas, e essas afirmativas, às vezes, dentro da questão, elas cobrem diversas áreas de conhecimento, né? Além de que algumas questões estão dentro de uma área cinzenta. Perícia contábil, né, uma questão associada à postura de um perito contábil, pode estar, na verdade, né, envolvendo o conhecimento básico de contabilidade geral. Então, isso acontece dentro lá da prova, tá? Uma coisa que a gente chama a atenção é de que há uma frequente cobrança de conceitos fundamentais. E isso daqui está associado a uma reclamação que continua valendo. As pessoas reclamam de que as questões, né, são pouco vinculadas à prática cotidiana. Então aqui vai um alerta. Eu já estou trabalhando em contabilidade como estagiário, já estou fazendo lá uma atividade bem próxima de contador, então a prova para mim vai ser mais tranquila. Não quer dizer que vai ser mais difícil, não é isso. Mas a gente diz, olha, você tem que ter em mente os conceitos básicos de contabilidade. Alguns deles, né, que são pouco usuais em termos de prática do dia a dia. Mas isso é cobrado lá no CFC, né, e também continua sendo cobrado lá na elaboração das questões pela Consulplan. Resultado, né, a prova ela tem um viés teórico muito grande e as pessoas reclamam disso, tá? Bom, por fim, né, a gente fala lá que a Consulplan, ela já é responsável, né, na verdade agora por mais de 4 edições seguidas, né, e aí o comportamento a gente consegue ver que é exatamente o mesmo, tá? Não tem muita novidade, tá? Bom, continuando. O edital,
O edital fala das mesmas estruturas, né, de prova, são 4 alternativas para cada questão de múltipla escolha, né? Existe uma manutenção dos itens cobrados nos exames anteriores com pouquíssimas alterações. Você vai lá olhar comparando um edital com outro, muda uma palavrinha e outra, então não tem muita novidade em si, tá? Tem uma cobrança da legislação atualizada até 90 dias do exame, então às vezes o candidato fica preocupado, olha, mudou recentemente a legislação, o exame é taxativo com relação a isso. 3 meses para trás, esquece as atualizações de legislação, normas, manuais e tal, não valem. Então, você não tem que se preocupar com as coisas muito recentes, tá? Isso é bom, né? Porque às vezes tem uma mudança assim muito grande, a gente ainda não está ambientado com a orientação que se desejaria dar para aquele tipo de mudança, mas essa complicação não existe, tá? Um alerta: o exame se permite, né, usar textos similares, a gente destaca isso aqui, textos similares aos adotados pelas normas brasileiras de contabilidade ou manuais ou coisas equivalentes, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: se você, né, tem uma boa memória fotográfica, guarda lá um conceito que está apresentado na norma, que está apresentado na legislação, né? E a gente vai dar um exemplo aqui muito bobo, né? Muito bobo assim para você entender, tá? Às vezes a norma diz assim, olha, o importante é produzir um relatório bonito, tá? Só para você contextualizar, né? E aí, lá na questão aparece, o importante é produzir um relatório belo. Opa, né? Você pode ficar na dúvida, poxa, mas a norma está dizendo que é bonito, belo é equivalente e tal, será que isso está certo ou está errado? Ó, cuidado, porque o CFC, ele parafraseia alguns textos da norma. Então, às vezes, ele troca um termo por outro equivalente. Esse exemplo que a gente deu foi um exemplo bobo, mas é só para você entender o contexto, né? E continua certo, porque não mudou o significado da orientação da norma, da orientação do manual, da orientação da legislação, tá? Então, cuidado, porque às vezes você diz assim, poxa, mas essa palavra aqui, ela é parecida com a outra, mas não é a outra que estaria lá. Esquece, o CFC considera que aquilo continua correto. Tá? Então a gente tem que tomar um certo cuidado com a literalidade. Ele se permite fugir um pouco da literalidade, até porque as questões não aparecem entre aspas. Se não aparecem entre aspas, né, aquelas afirmações, né, salvo em alguns casos isso aparece no enunciado, né, se não aparece entre aspas, quer dizer que o sujeito pode se permitir algum ajuste de texto. Não se enrole com isso, por favor, tá? Por fim, né, a gente já tinha ressaltado, né, tem uma interdisciplinaridade frequente, né? Para cobrar todo o conteúdo, ele pega lá, né, uma questão que diz respeito à contabilidade de custos e diz que é um perito que está verificando aquilo. Ele vai lá, pega uma questão lá referente à contabilidade pública, então está dizendo lá uma empresa pública, uma autarquia e tal, fez uma valorização do ativo, não sei mais o que e tal, e na verdade aquilo ali está versando sobre contabilidade geral, tá? Então as questões muitas questões ficam numa zona cinzenta, né? E isso às vezes até causa uma certa dúvida. Pô, mas está classificado aqui como isso, né? Quando você vai ver lá o banco de questões, está classificado dessa maneira, mas esse assunto e tal, estranho, não estranha não. É assim mesmo, tá? A interdisciplinaridade é uma coisa muito comum nas questões do CFC, tá? E falando de banco de questões, a gente sempre ressalta, olha, dá uma consultada lá no banco de questões do Aprova, que ele é bastante extenso, bastante rico, né? E permite que você aprofunde esse estudo que a gente está fazendo com algumas questões, né? Às vezes, né, a depender da temática, até falta questão. Mas o CFC oferece lá uma extensa variedade de questões para você treinar e aprofundar lá a sua preparação. Bom, finalmente os focos de estudo, né? Os focos de estudos em perícia, né? Em que pese o fato de que as questões de perícia sejam muito reduzidas, né, de uma edição para outra, né? Aparece uma questão, né? Às vezes 2 e tal, mas o foco é bastante amplo.
Então a gente fala de cálculos e nessa hora se explora a questão lá da contabilidade, muito mais do que da perícia em si. Se fala de ética, postura do perito, o que ele deve fazer, né, da maneira como ele deve se apresentar diante do juiz, diante das partes. Se fala da execução de procedimentos, né, inclusive do planejamento em si, que a gente destaca mais adiante, né, o impedimento e a suspeição, quando é que o perito deve se declarar impedido ou suspeito para fazer um determinado trabalho. Tem a questão do laudo, né? Como é que o laudo é elaborado, né? O termo de diligência, né? Que aparece com bastante frequência quando do perícia é cobrada, e a similaridade e diferenças em relação à auditoria. Então, nessa hora, né, tentam, às vezes, enrolar a guerra, né, falando que o perito faz o papel do auditor e vice-versa. Lá na auditoria falam que o auditor faz o papel do perito. Isso está errado e você tem que identificar essa forçação de barra para poder resolver a questão, ok? Bom, agora chega de lero-lero, vamos lá para a nossa primeira questão. A primeira questão que a gente separa aqui para começar o nosso bate-papo. E a gente começa com uma questão lá desse ano, de 2020, né, elaborado pela Consulplan, que diz assim, olha, no laudo pericial encontra-se discriminado pelo perito contábil o seguinte quesito e resposta. Queira o senhor perito informar se o autor goza de boa saúde física e mental para suportar o resultado do processo. Resposta, quesito estranho à matéria contábil. Pô, se o contexto é contabilidade, e o sujeito está querendo, né, saber se o perito vai ter saúde para chegar ao final da lide, né, ao final lá dos procedimentos, né, e a resposta é taxativa. Né? Ó, isso aqui não tem nada a ver com a questão que é objeto da lide em si. Então, é estranho a matéria contábil. E aí vem a pergunta, né, que na prática é o que está sendo feito. Né? Considerando o disposto, pode-se afirmar que o tipo de quesito apresentado pode ser identificado como pertinente. Opa! Tá? Pertinente é o quê? É um quesito, né, que diz respeito à questão. Então, eu estou lá fazendo a avaliação de um ativo e eu vou lá e pergunto assim, olha, não existe uma maneira alternativa de avaliação do ativo? Isso é pertinente, né? Porque às vezes o perito, né, ele pode seguir uma determinada linha que é válida, né, mas pode existir outra, então é feito lá uma pergunta que é pertinente. Tá bom, tá dito na matéria. Aí vem o outro, né? Suplementar. Suplementar quer dizer, olha, a gente aprofunda um pouco a questão, né, para ir um pouco além das causas, né, motivações. Também tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Esclarecimento. Né? Esclarecimento é aquilo que a gente diz, olha, não entendi, né? O perito pode ter se expressado até de uma maneira correta, mas que não fica clara para todo mundo, tá? E em nenhum desses três casos pertinentes, suplementar ou esclarecimento, né, a matéria se encaixa, tanto que ela é rechaçada pelo juízo. Então, a resposta correta para aqui é dizer que o quesito em si é impertinente. Ele não procede dentro do contexto da lide, entenderam? Tá? Então, os três primeiros, né, dizem respeito a quesitos que podem ser levantados, perguntas, questionamentos que podem ser levantados dentro do processo. O último, não, que é exatamente o que aconteceu, tanto que ele foi rechaçado. Resposta correta, alternativa da letra D de dado. Vamos para a próxima? Ó, em uma ação civil de apuração de haveres, o perito contábil apresentou em seu laudo pericial a metodologia de trabalho da seguinte forma. Desenvolveu-se o trabalho mediante a análise dos livros diário e razão e demais documentos solicitados conforme termo inicial de diligência pericial. Tá? Tal metodologia apresentada refere-se à utilização pelo perito de procedimento de... olha só, quando se está falando análise de livro e tal, né? Cuidado, porque isso pode induzir você a pensar assim, olha, isso aí é um procedimento analítico. Mas tem que lembrar que a atividade pericial, e assim como a atividade de auditoria, né, quando diz respeito a analítico, né, um procedimento analítico,
tenta comparar coisas, verificar se as coisas são compatíveis entre si ou se elas são compatíveis dentro de um contexto. Aqui não. Aqui está se dizendo, olha, abre o documento e dá uma olhada no documento. Na prática é isso, essa análise é ver se o documento ele está bem conformado, se não tem nada estranho. Então eu estou trabalhando em cima de um objeto muito físico, muito objetivo, né? E aí quando a gente vai ver as opções que estão sendo apresentadas, tem avaliação. Não estou avaliando coisa nenhuma. Porque a avaliação é atribuir lá um valor, né? Verificar se um valor está correto e tal. Isso é muito mais específico do que simplesmente olhar os documentos. A outra é indagação. Indagação esquece. Indagação esquece por quê? Porque indagação é conversa. Vou conversar com uma pessoa em busca de esclarecimentos a partir de alguém que conhece o fato. Isso aqui também está fora. Aí vem o terceiro. Mensuração. Mensuração é prima irmã de avaliação. Estou medindo alguma coisa, estou verificando um determinado valor. Não tem valor nenhum sendo comentado aqui, então só sobra a última opção. Na verdade, o que está sendo feito é um exame documental, né, conforme aquele termo inicial de diligência que teria sido emitido. Então, a resposta correta, letra D de dado, ok? Vamos para mais uma, ó. O perito contábil, nomeado para a realização de uma perícia trabalhista, observou no decorrer dos trabalhos a ausência de cartões de ponto necessários para a apuração das verbas trabalhistas determinada em juízo. Contudo, a parte se recusou a atender à diligência realizada pelo perito. Considerando que o perito é auxiliar da justiça e os deveres do perito contábil estabelecidos na norma brasileira de contabilidade, a TP 01, perícia contábil, assinale a opção correta. Vamos lá. O perito foi lá, tentou ter acesso lá a registros e tal, e você não vai ter acesso. Acabou, fim de papo. Tá? Então, qual é a postura correta aqui? O perito contábil deverá adentrar o local da empresa e apropriar-se da documentação solicitada à força, pois tem poder de polícia. Ó, esquece, isso aqui é besteira. Desculpa. Perito contábil não é guarda, não é PM, ele não tem condição de entrar à força. Ele pode até solicitar ao juízo que ele seja acompanhado pela polícia para ter acesso àquilo que ele precisa. Mas ele não tem esse poder de agir como um leão de chácara. Isso aqui é uma forçação de barra, está na cara que está errado. Letra A, fora. Aí vem a outra. O perito contábil deverá arbitrar uma jornada de trabalho, pois o importante é concluir seus trabalhos. Olha que legal. Ó, o sujeito trabalhou 132 horas. O perito contábil não tem a mínima ideia de que ele trabalhou 132 horas. Então ele chuta. Um cara trabalhou 20, eu trabalhou 150, trabalhou 1000 horas. Não faz sentido arbitrar uma jornada de trabalho. Até porque todo o trabalho do perito tem que ser calcado em evidências. Então, nesse caso, também não cabe. Um perito contábil inventar alguma coisa. Né? Então, fora. O perito contábil deverá comunicar com a devida comprovação ou justificativa ao advogado da parte autora. Peraí. Perito contábil, guarda essa porque essa é quente. É um auxiliar do juiz. Né? E nessa hora, vale uma regrinha que a gente conhece em todos os ambientes profissionais. Né? Você tem que saber qual é o teu chefe e se reportar ao teu chefe. Não tem que se reportar a outras pessoas. Não tem que fazer comunicação às outras pessoas. Né? Fica mal. E dentro do contexto da perícia, a mesma coisa. Foi chamado pelo juiz, teve problema? Reporta ao juiz. Nada de reportar ao advogado da parte autora. Nada disso. Vai falar com o juiz. O juiz é que tem que ser o primeiro a saber do que está acontecendo. Tá? E aí vem lá, o perito deverá comunicar com a devida comprovação ou justificativa ao juízo, claro, vamos dizer, de uma maneira assim, pejorativa talvez, né? Mas o juiz é o chefe dele. Então comunica para o chefe e fim de papo. Resposta correta, letra D de dado. Ó, tranquilo, né?
Bem facilzinho. Vamos para mais uma questão que a gente selecionou aqui. A gente já está adentrando lá do campo das questões do ano passado, de 2019. A gente tinha comentado que as questões de perícia, o que envolvem algum termo ligado a perito e perícia, são poucas, né? Então a gente já está indo lá para 2019. Vamos nós, ó. A NBC PP01, perito contábil, tem que tomar cuidado, porque quando ele está falando aqui de PP, quer dizer postura do perito, posicionamento do perito, postura ética, maneira de se comportar diante de determinadas situações, não é técnica pericial, que é uma coisa muito mais assim, mecânica talvez, né? Mas para a gente simplificar. Não, aqui a gente está falando da postura do profissional, né? Como é que o perito profissionalmente se posta, tá? Isso já é uma dica. Apresenta diversos termos e conceitos atribuídos a cada um, à luz da referida norma, marque, né? Então, à luz da referida norma, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos nós. Perito oficial, legal. É nomeado pelo juiz, árbitro, autoridade pública ou privada para o exercício da perícia contábil. Cuidado, cuidado, cuidado. O perito oficial, ele está numa lista em que ele já foi previamente selecionado pelo poder público. Então ele está lá disponível como sendo uma pessoa que pode ser nomeada. O perito oficial, ele não é nomeado pelo juiz. Ele é selecionado entre uma série de candidatos que depois vai ser passível de ser escolhido para uma determinada lei pelo juiz. Então isso aqui está errado. Perito assistente é o contador, regularmente registrado em Conselho Regional de Contabilidade, que exerce atividade pericial de forma pessoal, devendo ser profundo conhecedor por suas qualidades e experiência da matéria periciada. Opa, tá? Só tem um probleminha aqui, né? Quando a gente fala de perito assistente e atribui ao perito assistente essa característica, ela não é do perito assistente especificamente, é de qualquer tipo de perito dentro do contexto. Então, essa definição aqui, ou melhor, essa atribuição, essa qualidade, né, ela é ampla demais para se dizer que é só do perito assistente. Então, nesse caso, fica aqui uma ressalva. Vamos para outra. Perito do juízo é investido na função por lei e pertence a órgão especial do Estado destinado exclusivamente a produzir perícias e que exerce a atividade por profissão, tá? Se ele é investido na função da lei, né? Então, nesse caso, ele não é investido em função da lei, ele é investido pelo juiz. Perito do juiz é a escolha do juiz. A lei define lá o perito oficial, diz quais são as regrinhas e tal. Essa aqui está errada, tá? E aí vem, por último, o perito. É o contratado e indicado pela parte em perícias contábeis. Perito é algo bastante amplo. O contratado pelas partes deveria ser um perito assistente. Então, a quarta está errada. Fica aquela dúvida, né? Olha só, o perito assistente ele tem que ter essa característica, né? Mas essa característica não é só dele, que é a segunda afirmativa. Aí a gente vai dar uma olhada e vai ver assim, olha, a primeira é falsa, a terceira é falsa e a quarta é falsa. Bom, primeira é falsa, terceira é falsa e quarta é falsa, só a letra A vale. Porque as outras afirmam que uma delas é verdadeira, o que estaria errado. Então, nesse caso, a gente assume que realmente a segunda é considerada falsa, porque ela torna um conceito que deveria direcionar para o perito assistente alguma coisa que é universal, o que não determina uma característica do perito assistente somente. Tá? Por isso, a alternativa correta é a letra A. Né? Não tem nenhuma outra que se encaixe. Se tivesse aqui uma falsa, verdadeira, falsa, falsa, você até ficava na dúvida, né? Tal, mas, já que não tem, né? Nesse caso, é a letra A e fim de papo. Vamos para a quarta? Vamos nós, desculpa, a quinta. Né? A empresa X, de grande porte, com capital na Bolsa de Valores, descobriu desvios de recursos e de bens e outras fraudes cometidas por seus diretores por meio de uma perícia contábil.
de posse do resultado da perícia extrajudicial, a empresa ingressou com ação judicial na 105ª Vara da Justiça Civil do Estado K2. Tá bom. Com vistas a obter o ressarcimento do montante desviado. No curso da ação, o juiz nomeou o mesmo profissional contratado anteriormente pela referida empresa para atuar como perito judicial. O perito nomeado, no prazo, peticionou informando o seu impedimento para a realização de tal trabalho. De acordo com o artigo 144 do Código de Processo Civil, Lei número 13.150/2015, em relação à postura do perito, assinale a opção correta. Beleza, tá? Então ele trabalhou para uma parte, depois ele é nomeado para agir de forma isenta de uma lide que envolve aquela parte. Bom, não está legal, você já sabe isso, né? Ele tem um envolvimento evidenciado, né, com as partes. Então, ele não pode dizer que ele está totalmente isento para fazer aquele julgamento. Quer dizer, ele já vai com uma convicção, né? Seria até estranho ele mudar a sua convicção em função de que ele, de repente, apresentou a argumentação para fundamentar o processo. Então, qual é a alternativa correta? O perito contábil deveria ter aceito a nomeação em juízo, visto que o trabalho realizado para a empresa é caracterizado como extrajudicial. Coisa nenhuma. Ele não tem isenção nessa hora. Se ele não tem isenção, recusa. O juiz até pode não saber, mas ele sabe. E se a outra parte, né, souber disso, ela questiona e facilmente o sujeito é afastado. Então, vai tudo por água abaixo. O perito contábil agiu corretamente. Até aqui tudo bem. Visto que oficiou como perito para a parte autora no litígio em questão. Então essa daqui está certinha. Aqui não tem nada para reparar. Vamos ver as outras para ver se tem algum aí pelo que a gente pudesse levantar, tá? O perito contábil deveria ter apresentado em 5 dias proposta de honorários. Quer dizer, peraí. Se ele vai apresentar proposta de honorários, ele aceitou o trabalho, ele não pode aceitar o trabalho. Fora. Não tem nada aqui legal com relação a isso, tá? O perito contábil deveria aceitar o trabalho. De novo, não pode aceitar o trabalho, ele está comprometido com uma das partes, então ele não pode ser tido como uma pessoa isenta para ajudar o juiz a se posicionar. Então a gente confirma que a resposta correta é a letra B. Reparem, até aqui a gente não pegou nenhuma pergunta assim mais perigosa, mais enrolada e tal, né? As perguntas em perícia são normalmente mais tranquilas. Algumas têm um certo viés que a gente tem que tomar cuidado, mas vamos para a sexta. Vamos lá, ó. O contador Y foi nomeado como perito do juízo numa ação de exigir contas, na fase de liquidação da sentença. No decurso da realização dos trabalhos periciais, constatou que a parte do julgado não seria tecnicamente possível implementar por exigir a adoção de um parâmetro impróprio em face do conceito técnico contábil. Neste caso, em conformidade com a NBC TP 01, perícia contábil, olha aí, o T é de técnica, né? É o procedimento técnico, tá? Então, nessa hora, né, essa aqui é uma parte técnica. Da TP 01, analise os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta. Vamos nós. O perito ignora os parâmetros contidos no comando judicial e não os considera nos seus cálculos, elaborando de forma que entende correta. Quer dizer, o chefe mandou fazer de uma maneira. Aí o sujeito, sempre a gente usa o chefe para forçar a barra, né, para você entender o contexto, né? Ele mandou fazer de uma maneira, você se lixa para aquilo que era comentado e faz de qualquer jeito. Putz, isso aqui não tem nada a ver. Ignorar os parâmetros está errado. O perito deve consignar na conclusão formalizada no laudo pericial a sua irressignação quanto ao teor na decisão judicial e não elaborar os cálculos definidos no julgamento. Olha lá. Ele está falando que deve fazer isso na conclusão, né? Sua irresignação
Pô, esquece, ele deveria, né, se pronunciar já de cá. Tão logo ele percebeu o problema, né, deveria se posicionar, não é lá na conclusão, né, porque aí ele vai lá, consome todo o tempo que ele teria para elaborar o laudo que lhe foi concedido e lá no final ele diz assim, não, esquece, também não tem nada a ver. O perito deve comprovar que a perícia foi executada de acordo com os despachos e decisões judiciais e as normas brasileiras de contabilidade. Ele deve comprovar isso. E se ele não conseguir? Se ele não conseguir, ele vai lá e se manifesta dizendo, olha, não dá porque isso aqui é contra a norma. Tá? Então ele realmente deve, né, tentar comprovar, né, sempre que possível, que a perícia foi executada segundo o que está sendo comandado e as normas brasileiras de contabilidade. Em sendo inviável, ele tem que se manifestar de pronto. Então a terceira está correta, né? Embora nessa circunstância aqui a gente pudesse dizer que isso aqui é inviável, mas essa recomendação está correta. Então, estão corretas apenas os itens 3. Reparem, né? Se a gente tivesse lá uma opção dizendo que, olha, nenhum deles está correto, aí você poderia até ficar naquela dúvida, a terceira, né, ela é uma afirmativa genérica, mas nesse caso não se aplica, mas não tem essa. Então, como a terceira é genérica, você está considerando que ela é uma afirmativa universal, que de repente em algumas circunstâncias não pode se comprovar, né? Então, nesse caso, a gente chega à conclusão de que a alternativa, a resposta da questão é letra C. Tem mais? Tem. A gente traz aqui a 7ª para vocês. O contador Y foi nomeado para elaborar os cálculos de liquidação da sentença em uma demanda judicial que tramita na 1012ª Vara de Trabalho com base nos parâmetros determinados para apuração do valor devido na reclamação trabalhista. A douta magistrada determina a utilização do índice TR, taxa referencial, até 25 de março de 2015. E o IPCA estendido, o IPCA né, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, né, a partir de 26 de março de 2015. E que os cálculos sejam realizados no PJE Calc Cidadão, que é o sistema lá do Tribunal de Justiça. Durante a execução do trabalho pericial, o perito contábil constatou a ausência de documentos necessários à feitura do laudo pericial. Contudo, decidiu elaborar o laudo pericial somente com os documentos inseridos no PJE, Processo Judicial Eletrônico. Com base na situação descrita e considerando o que dispõe a NBC TP01, perícia contábil, né, norma técnica, julgue os itens abaixo e em seguida assinale a alternativa correta. Vamos nós. O perito contábil deve elaborar o laudo pericial sem estar devidamente munido de documentos. Como assim sem estar devidamente munido de documentos? A perícia ela tem que ter um forte embasamento, senão ela é facilmente questionável. Então, sem estar com documento, todo furado. Segundo, mediante termo de diligência, o perito contábil deve solicitar por escrito todos os documentos e informações relacionadas ao objeto da perícia, fixando o prazo para entrega. Quer dizer, ele deve dar ênfase ou deve dar ensejo à elaboração de um termo de diligência. Isso aqui está corretíssimo. Está faltando documento, eu vou pedir esses documentos. Fim de papo. Né? Não vou ficar trabalhando na suposição de que os documentos, né, não existem e vou tirar alguma coisa da minha cabeça. Segunda está correta. O perito contábil deveria informar nos autos acerca da insuficiência de documentos, indicar a necessidade de apresentação dos mesmos e informar ao juízo sobre os prejuízos decorrentes. Bom, e isso aqui também está correto. Né? Sempre que acontece alguma coisa estranha, alguma coisa fora do que seria considerado o curso natural dos trabalhos, o perito tem que informar isso nos autos, dar ciência ao juízo. E a partir daí, então, seria feita a segunda afirmativa. Vai lá e solicita os documentos. Beleza, a terceira está certa. Finalmente, a quarta. O perito contábil deve elaborar o laudo pericial limitado às informações e documentos coligidos nos autos. Quer dizer, não tem documento,
Ele vai lá, trabalha em cima do que ele tem e fim de papo. Isso aqui está errado. Não é, pode estar limitado às informações. Ele tem que estar trabalhando em cima das informações que lhe são necessárias. Primeira e quarta estão erradas. Então estariam corretas a segunda e a terceira, que é a opção da letra C. Né? Facilzinho. Né? Vamos para mais uma? Vamos lá. Oitava questão aqui, ó. A contadora A foi nomeada para mensurar os valores das cotas sociais de uma empresa no ramo de exportação nos autos de uma ação de apuração de haveres, motivada pelo falecimento de um dos seus sócios. Porém, a perita contábil foi informada que a empresa não dispunha de escrituração contábil. Em uma das suas diligências, a perita contábil indagou o sócio remanescente acerca da razão da ausência da contabilidade em relação aos procedimentos contábeis atinentes ao caso em exame, estabelecido na NBC-TP 01 Perícia Contábil, julgue os itens abaixo como verdadeiros ou falsos e em seguida assinale a opção correta. Beleza. A avaliação é o ato de estabelecer o valor de coisas, bens, direitos e obrigações. Perfeito. Não tem nada que falar. Estabelecer o valor daquelas coisas. Isso aqui seria a avaliação. Aí vem a segunda. Mensuração é a determinação de valores, quantidade ou solução de controvérsia por critério técnico-científico. Opa, mas isso daqui, né, usando um critério técnico-científico, nesse caso é arbitramento. Isso não é mensuração. Eu uso um critério técnico-científico, né, e aí, com base nesse critério, eu vou lá e estabeleço um valor. Isso, né, é arbitramento. Isso não é mensuração. Aí vem lá. A certificação é o ato de denegar a informação trazida ao laudo ou ao parecer pelo perito. Denegar significa o seguinte: não aceitar. E a certificação é justamente o oposto. É chegar e dizer, olha, está correto, está certo, dentro daquilo que a gente está examinando, isso aqui procede. Então, ele está invertendo o significado de certificação. E, finalmente, ele diz assim, ó, arbitramento é o ato de qualificação e quantificação física de coisas, bens, direitos e obrigações, né? Beleza, isso aqui não tem nenhum erro, está corretinho, né? Então, nesse caso daqui, o arbitramento estaria bem definido, tá? Mas quando a gente fala lá do arbitramento, cuidado, né? Porque quando a gente está falando de arbitramento, a gente na prática está dizendo o seguinte, ó, se eu estou qualificando ou quantificando, isso aqui é mensuração, tá? A gente já viu que o arbitramento é o uso de um critério. Eu uso um critério para estabelecer valores. Se eu estou falando lá de fazer a mensuração sem trabalhar em cima de um critério, então não estou arbitrando coisa nenhuma. Eu estou comprovando faticamente aquilo que está de fato acontecendo. Estou chegando lá e contando lá os itens de estoque. Eu estou lá verificando qual foi o valor de aquisição de uma determinada coisa, né? E de repente eu estou fazendo algum cálculo complementar, né? Então isso aí seria mensuração. Quando eu estou fazendo de arbitramento, eu estou usando uma técnica para estabelecer um valor. Então, nesse caso daqui, quando a gente está falando quantificação e qualificação física, né? A gente está falando de mensuração. Tá? Então, só a primeira é verdadeira. E se só a primeira é verdadeira, então, nesse caso daqui, a gente conclui que a resposta correta é da letra C. A primeira é verdadeira e as outras três, elas misturam os conceitos. E aqui vem uma dica. Vocês já viram, ó, arbitramento, mensuração, avaliação, são itens que são cobrados, são conceitos básicos que são cobrados. Na prática você vai dizer assim, mas saber esses conceitos aqui não é importante, para o exame é. Então estuda e guarda esses conceitos. Mais uma questão, vamos lá. Com base na resolução CFC 803/96, que aprova o Código de Ética Profissional do Contador, analise as afirmativas abaixo. É dever do contador, quando perito,
assistente técnico, auditor ou árbitro, abster-se de interpretações tendenciosas sobre a matéria que constitui objeto da perícia, mantendo absoluta independência moral e técnica na elaboração do respectivo laudo. Quer dizer, eles têm que ser isentos. Isso aqui está correto. Não tem nada que reparar. Então, a primeira afirmativa, certinha. Vamos lá, para a próxima. É dever do contador, quando perito, assistente técnico, auditor ou árbitro, recusar sua indicação quando reconheça não se achar capacitado em face da especialização requerida. Postura ética profissional. Ó, não é minha praia, tô fora. Corretíssimo. Então, vamos nós. Por enquanto, a gente já viu que ficou entre a primeira e a última alternativa, né? É a A ou a D. É vedado ao profissional da contabilidade contador assinar documentos ou peças contábeis, né, elaborados por outrem, alheio à sua orientação, supervisão ou revisão. Quer dizer, botar o nome dele em trabalho de outros. Isso aí é vedado e é mesmo. Então, se isso aqui está correto, o item 3 também está correto. E aí já se elimina o item D e já se sabe que deve ser a letra A. Tá? Vamos só confirmar a quarta opção, que diz assim, ó. A transgressão de preceito desse código constitui infração ética sancionada segundo a gravidade, com a aplicação de uma das seguintes penalidades: advertência reservada, censura reservada ou censura pública. E essas são realmente as 3 modalidades de penalidade que podem ser aplicadas ao contador quando ele pisa na bola em relação ao código de ética. A gente já sabia que a primeira alternativa era correta, e aí a gente confirma que todas as afirmações estão corretas, então isso justifica o gabarito como sendo letra A. Mais uma questãozinha aqui nessa revisão que a gente está fazendo. Diz assim, ó. O artigo 2º da resolução CFC número 1328/11 classifica as normas brasileiras de contabilidade em profissionais e técnicas. Beleza. Com relação à postura de uma maneira geral e com relação aos procedimentos que o auditor deve tecnicamente adotar. Tá joia. Qual o conjunto de normas relacionadas a seguir não condiz com a estrutura das normas de contabilidade profissionais, de posturas, tá? E aí a gente destaca direto que ele está pedindo profissional. Quer dizer, ele está eliminando todas as normas que falam de procedimentos técnicos, postura, ética, comportamento e tal. Então vamos lá. A primeira diz assim, ó, de perícia contábil NBC-TP. São as normas brasileiras de contabilidade aplicadas aos trabalhos de perícia. Elas são aplicadas ao trabalho de perícia, mas elas são técnicas. Então, isso aqui não é postura profissional. TP não é postura profissional. Ele está se preocupando com procedimentos técnicos. Essa daqui estaria fora. Mas quando a gente vai ver lá as outras, olha só. Geral, NBC, PG, normas brasileiras de contabilidade aplicadas indistintamente a todos os profissionais de contabilidade. É uma norma profissional. Geral. Então, profissional está alinhada com o que o enunciado está apresentando. Do perito, NBC-PP, são as normas brasileiras de contabilidade aplicadas especificamente aos contadores que atuam como peritos contábeis. E aí está certo, ó, postura do perito, que vai explicar como é que ele se relaciona com o juiz, como é que ele se relaciona com as partes e assim por diante. Corretinha, está alinhada com o enunciado. Tá? Do auditor independente, NBC-PA, são as normas brasileiras de contabilidade aplicadas especificamente aos contadores que atuam como auditores independentes. Postura profissional de auditor. Está correta e alinhada com o que está sendo pedido. O que não se alinha? A primeira opção que a gente já tinha identificado. Então, resposta correta, letra A. E com essa questão, a gente termina essa nossa primeira aula de revisão, vendo as questões, como é que o CFC/Consuplan elaboram essas questões e cobram essas questões para vocês. Tá? Ficou alguma dúvida? A gente não foi muito feliz em algum comentário, encaminha sua dúvida por e-mail para o Aprova, o Aprova direciona para a gente e a gente dá a resposta para que você esteja melhor preparado para o exame. E até daqui a pouco, com a continuidade dessa nossa revisão, a segunda e última parte. Até lá!